Eu sempre venho adiantada, né? Hoje que eu pensei que ia ter mais alguma coisa, eu venho atrasada, mas tudo bem. Que bom que você veio. Que bom que mesmo nesse frio você tenha sentido a motivação necessária para estar aqui, porque com certeza essa é a melhor escolha que você fez, nesse dia, nesse momento. Estar aos pés do nosso Salvador é algo muito especial, muito precioso. Vocês não vão ter mais aquela preocupação de estar a todo instante pensando se você está enquadrado. Hoje nós não vamos ter ao vivo, mas essa programação está sendo gravada, ela vai ser disponibilizada após o almoço para aqueles que não conseguiram estar aqui. Vão ter também oportunidade de assistir aquilo que vai ser ofertado ao Senhor nesta manhã. Você com certeza, como eu, observou que tem uma decoração muito especial aqui, né? Hoje é um sábado especial. Nós vamos dar uma ênfase a um dos ministérios da nossa igreja, que é o Ministério das Possibilidades nessa manhã. Vocês estão vendo aqui várias frentes e nós temos uma liderança que se preocupa com cada uma delas. Porque nós tentamos fazer aquilo que Jesus demonstrou quando esteve aqui. Nós somos todos diferentes para Deus. Porque nas nossas singularidades nós somos todos diferentes. Mas mesmo assim, Ele nos considera iguais, porque todos nós somos dotados de várias habilidades que Ele colocou em nós, para que nós sirvamos como Ele merece ser servido, para que nós o adoremos como Ele merece ser adorado. E nessa manhã nós vamos ter a oportunidade de relembrar um pouquinho dos cuidados de Deus para conosco e principalmente para com aqueles que necessitam do nosso carinho, da nossa sensibilidade. Olha para a pessoa que está ao seu lado. Deseja a ela um feliz sábado. Essas pessoas precisam se sentir bem-vindas aqui. Você também é bem-vindo aqui, porque Deus está aqui, Ele está feliz com a sua presença. Mas as pessoas portadoras de necessidades especiais, elas precisam ser não apenas bem-vindas, elas precisam se sentir incluídas. Então, sempre que possível, você sinta um pouco mais a presença de Deus ao seu lado, para que você se faça ser usado por Ele, para acolher uma pessoa que necessita um pouco mais do seu auxílio em alguns aspectos da vida. Permita que o Espírito Santo fale com você, para que você seja sensível o suficiente para ser usado por Ele. Nós vamos orar nesse momento. Nosso Deus já está aqui, eu convido você a se ajoelhar, nós vamos falar com o nosso Deus nesse momento. Pai bondoso, eu estou prostrada e os meus irmãos também diante da sua presença, porque reconhecemos a sua bondade, o seu amor em nos trazer aqui nesta manhã, para que os nossos corações sejam aquecidos com a sua palavra. Para que aprendamos, Senhor, a fazer aquilo que o Senhor deseja que façamos nesse mundo. Para aliviar o fardo do cansado. Para trazer alegria para aqueles que estão entristecidos. Para trazer esperança para aqueles que não têm mais esperança. E nessa manhã de sábado, apesar da nossa pequenez, nós queremos nos colocar em Tuas mãos, para que o Senhor nos use assim como estamos, talvez fragilizados por algumas situações que o pecado colocou em nós, mas queremos ser úteis na Tua causa. Queremos ser mãos, queremos ser pés, olhos para aqueles que necessitam enxergar além daquilo que conseguimos ver. E sabemos que só o Espírito Santo consegue fazer isso em nós e através de nós. Fique conosco. Aceite o nosso louvor, a nossa adoração nessa manhã, porque tudo o que estamos fazendo é para honrar e glorificar o Teu nome. E o fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Que bom estarmos juntos num sábado bem convidativo para ficarmos em casa.
Sim, eu pensei, você pensou também. Hoje, mas estamos aqui. Amém, amém. Porque não foi a nossa vontade. O Espírito Santo nos conduziu. Os compromissos, os cargos. Algo te motivou a estar aqui. Jesus, eu vou adorar. Você não faltaria no trabalho por causa da chuva. Eu não falto. Você veio mesmo assim. Por que a gente tem que faltar na igreja? Porque é Jesus. Primeiro Ele. Que bom que você veio. Nós vamos cantar 2 músicas lindas. Se coloque de pé. Essas músicas falam de um lar. Eu tenho saudade do céu. Um lugar que eu nunca fui, mas eu não gosto de morar aqui. Então eu penso muito lá. Porque a Bíblia ela descreve como vai ser lindo. Ela faz promessas maravilhosas. Então eu já tenho saudade de um lugar onde eu nunca fui. Essa música fala exatamente isso. É do Inário, é antiga, é linda. E eu espero que você se concentre e adore ao Senhor. Você veio, então cante, louve, tá bom? Todos juntos, bem gostoso? A linda pátria estou, tão longe, triste eu estou. Eu tenho de Jesus saudade, quando será que vou? Passarinhos, belas flores, fazem me almejar as maravilhas esplendores do meu celeste Somente a lar. igreja. Cristo me deu fiel promessa, vem me buscar. E o coração precisa estar com pressa. Meu coração está com pressa, eu quero já Juntos agora. Pecados perdoados. Meus pecados eram muitos e culpado sou, mas o seu sangue põe-me limpo e para a pátria vou. Qual filho do seu lar saudoso, eu quero Rumo ao céu. ir. Qual passarinho para o ninho, eu quero ao céu subir. É fiel a vida, é certa quando não sei, mas Ele me achará alerta, com Ele ao céu irei. Mas Ele me achará alerta, com Ele ao céu irei. Essa é a promessa. Deus já descreveu esse lugar. O quanto Ele poderia descrever para que eu e você sentíssemos essa vontade. Se a sala do trono do céu tem um calendário, essa data está marcada em vermelho, o dia que Ele vai voltar. A Bíblia diz: pois dada a ordem com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro.
Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens. Que dia lindo será essa reunião. Eu preciso ter saudade. Eu preciso trabalhar para que esse dia chegue. Meu Lar é uma música muito linda. A igreja ama. Vamos ter saudade. Vamos pedir para que o Espírito Santo nos dê saudade do céu. Cante. Longe estou do meu lar. Sei que este mundo onde vivo não me dá mais motivo pra sorrir ou cantar. Mas hoje meu coração quer cantar, pois em breve voltarei pro meu lar. Pois nem mesmo a morte poderá me parar. Vou voltar para onde é meu lugar. Vou morar junto à fonte do amor. Eu espero esse dia chegar, quando Cristo virá me buscar. Viverão neste lar. Só o louvor e alegria, só paz e harmonia poderão lá entrar. Mas o motivo maior de querer muito em breve viver neste lugar é ver Jesus e abraçá-lo e dizer obrigado por me dares um lar. Vou voltar para onde é meu lugar. Vou morar junto à fonte do amor. Eu espero esse dia chegar, quando Cristo virá me buscar. Para viver no lar. Cantarei como aqueles que foram Estrangeiros como eu e você, mas viveram com fé na promessa e venceram o mundo também. Vou voltar para onde é meu lugar. Vou morar junto à fonte do amor. Eu espero esse dia chegar, quando Cristo virá me buscar. Para viver
Obrigada, Jesus, por nos fazer sentir um pouquinho de como será o céu. Um lugar puro, sem dor, sem mancha, sem angústia, sem medo, sem câncer, sem separações, sem sepultamentos. Obrigada, Jesus, pela promessa doce e preciosa que nos dá forças para vivermos tentando, lutando, buscando, seguindo o Teu caminho. É só isso para nos manter firmes. Obrigada por pensar em nós, separar um lugar, sentir saudade de nós. Esse calendário eu tenho certeza que está no teu coração, a data já está marcada. Nos abençoe e nos ajude para conseguirmos trabalhar e seguirmos firmes nesse caminho para te encontrarmos neste dia marcado. Fique com tudo que for acontecer aqui, que o teu nome, somente o teu nome, seja exaltado, porque nós viemos te entregar. Nós não viemos receber, nós não viemos analisar, julgar. Nós viemos apenas entregar um sacrifício, que nós esperamos a semana toda ansiosos para estarmos aqui. Dá-nos a tua paz, fale conosco. Te pedimos e agradecemos essas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Esse é o momento especial que nós reservamos para uma oração especial também, uma oração intercessora. Mas, antes disso, eu quero saber se tem alguém aqui que está aqui conosco, a convite de um amigo, que está aqui para nos conhecer, para conhecer a nossa igreja. Existe alguém aqui nessas condições? Alguém que esteja aqui pela primeira vez? Não estou vendo aqui nenhuma pessoa, mas caso alguém chegue nessas condições, você, membro da igreja, dê um abraço e relembre sempre essas pessoas que nós queremos manter contato com elas, tá? Tem um cartãozinho lá na recepção para que elas se identifiquem, caso queiram, para que nós consigamos aí estabelecer um vínculo com essas pessoas. Eu quero que você abra a sua Bíblia agora em Romanos, no capítulo 2, versículo 11. Lá nesse versículo 11 de Romanos 2, nós lemos assim: porque para com Deus não há acepção de pessoas. E eu fico pensando quão distante nós estamos desse propósito que Deus tem, se Ele não faz acepção de pessoas como nós podemos fazer. Nós, seres humanos tão falhos, tão distantes daquilo que Deus planejou para nós, nós precisamos nos moldar, e é o Espírito Santo que faz isso conosco, para que nós estejamos mais sensíveis às necessidades dos nossos irmãos. Eu convido você a orar nesse momento. Nós vamos novamente nos ajoelhar. E o foco da nossa oração dessa manhã é que Deus faça em nós a transformação que precisa ser feita para que o nosso coração esteja mais sensível. Que nós não olhemos apenas para as nossas necessidades, mas que nós olhemos ao nosso entorno, as pessoas que precisam de nós. E com certeza você pode oferecer algo. Deus dotou todos nós de capacidades e dons, talentos especiais, para que nós possamos, como unidade, apoiarmos uns aos outros. Vamos orar nesse momento? Convido você a se colocar de joelhos na presença do nosso Deus. Paizinho querido, o Senhor deixou tantas evidências em sua palavra, de que o Senhor nos ama de uma forma muito particular, muito singular. Apesar de sermos todos diferentes, nas nossas singularidades nós somos diferentes, mas somos aceitos por Ti, de uma forma muito especial, porque o Senhor nos enxerga de uma forma única. Nós estamos aqui em Tuas mãos, para que o Senhor nos transforme. Nós precisamos de Ti, Senhor, para que a necessidade do outro não seja algo que eu veja distante, mas que eu consiga ser empático de verdade com as outras pessoas. Que eu ore com profundidade de intenção, pela necessidade não só minha, mas do outro também.
Nós temos pessoas aqui que estão passando por diversas situações que têm tirado o sossego, a paz. Com certeza alguns estão aqui pedindo que o Senhor afaste os pensamentos e preocupações seculares dessa vida. Porque enquanto estivermos nesse mundo, nós teremos dificuldades. O pecado faz isso com a gente. Tem pessoas que estão necessitando de um emprego, precisam do sustento para suas famílias. Pessoas estão vivendo relacionamentos fragilizados em seus lares. Algumas pessoas estão convivendo com a dor da separação. Algumas pessoas também estão orando pela saúde restabelecida, pela cura. Todas essas questões nós depositamos em tuas mãos e pedimos que o Senhor alcance cada coração aqui nesta manhã, porque só o Senhor pode fazer em nós e por nós aquilo que nós não conseguimos. E de uma forma muito especial nessa manhã, eu quero depositar aos teus pés essa membresia toda que está aqui. Aquelas pessoas que irão acessar esse conteúdo posteriormente. E principalmente essa liderança forte do Ministério das Possibilidades. Para que todos nós, como um exército, nos coloquemos em tuas mãos para sermos usados por ti. Para enxergarmos muitas pessoas que estão invisíveis para muitos, mas que não seja para nós também, Senhor. Perdoe as nossas falhas, capacite-nos para sermos instrumentos teus. É o que pedimos humildemente, em nome de Jesus. Amém. Mais perto quero estar, meu Deus, de Crianças, crianças, Deus está presente, Deus está presente. Crianças, crianças, Deus está presente aqui. Cristo ama as criancinhas e no mundo inteiro há. Diz a todas o Senhor que Ele as quer com muito amor. Bênçãos mil a todas elas Cristo dá. Bom dia, crianças! Oi, tudo bem com vocês? Levanta a mão direita, quero ver. Agora bate aqui. Oi, você também, você. Hoje temos um grupo seleto aqui. Oi, você também. E você, oh meu Deus, que bonitinha. Alguém aqui chama Samuel? Você chama Samuel? Quantos anos você tem, Samuel? 9 anos. Alguém mais? Não mais? Como é seu nome? Theo. Como? Theo. Theo. Miguel. Miguel. Qual é o seu nome? Nicolas. Nicolas. E você? Penélope. Bruce. Rafael. Laura. Você? Marisa. Marisa? Marina. Mariana? Alicia e Gabriel. Olha a turma seleta aqui. Hoje nós vamos falar da historinha de um menino chamado Samuel. Como é que você sabe? História, né? Muito bem. Samuel era um menino muito obediente. Quantos aqui são obedientes? Levanta a mão. Uau, tá vendo? Os pais.
Obediência. O que é ser obediente? O que é obedecer? O pai e a mãe? É, Rafa? É, muito bem. E Samuel era um menino muito obediente e amava quem? Jesus. Você ama Jesus? Ama? Ah, sim, ama Jesus. Muito bem. E Samuel também amava Jesus. E naquela época, raramente Deus falava com as crianças. Era sempre os adultos, sabe? É sempre o pai, o avô, o patriarca e tal. E era muito difícil uma criança ouvir a voz de Deus falando diretamente com elas. Até que um dia aconteceu algo muito especial. O que aconteceu? Vamos abrir a Bíblia. A Bíblia, quem trouxe a Bíblia? Eu trouxe a minha Bíblia, está aqui, ó, quer ver? Olha aqui minha Bíblia. E aí eu vou ler a historinha aqui rapidinho. Sua mãe trouxe? Ai, que bom. Vamos abrir a Bíblia então em 1 Samuel, no capítulo 3, e no versículo 4, vou ler a historinha, ó. Presta atenção. Oi. Você trouxe? Ai, que bonitinha. Tem desenho? Não, é com letra mesmo? É letra? Não tem desenho? Ah, olha só. Você trouxe desenhar, né? Tá ótimo. Ele trouxe? Ah, sim, o papai trouxe um caderno para pintar. Muito bem. Olha o que diz a Bíblia aqui, ó. O Senhor chamou o menino Samuel, Samuel. E este respondeu: eis-me aqui. Correu a Eli e disse: eis-me aqui. Olha, eis-me aqui. Pois tu me chamaste, mas ele disse. Aí ele olhou assim para Samuel: Samuel, eu não te chamei. Torna a deitar-te. E ele se foi e se deitou. No versículo 6 diz assim: tornou o Senhor a chamar Samuel. E este se levantou e foi a Eli e disse: eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas ele disse: não te chamei, meu filho, torna-te a deitar-te. Porém, Samuel ainda não conhecia o Senhor e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. Samuel não sabia quem era Deus, não ouvia a voz de Deus assim tão claramente ainda. Mas naquele momento, por isso que ele estava um pouco confuso, porque ele dormia, aí ouvia Samuel, ele acordava e ele ia para Eli. Você conhece? Ah, é conhecida, né? Pois é. Porém, Samuel ainda não conhecia o Senhor e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar a Samuel pela quantas vezes? 3 vezes, pela terceira vez, certo? E ele se levantou novamente, foi lá ver outra vez, perguntar. Por isso ele disse a Samuel: Samuel, vai deitar-te. E se alguém te chamar, dirás o quê? Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E foi Samuel para o seu lugar e se deitou. Então veio o Senhor e ali esteve e chamou como das outras vezes. Como que chamava Deus a Samuel? Samuel, Samuel. Este respondeu: fala, porque o teu servo te ouve. E disse o Senhor a Samuel: eis que vou fazer umas coisas em Israel, a qual todo que ouvir lhe tinirão ambos os ouvidos. Nossa, tinirão os ouvidos. E então disse o Senhor a Samuel: naquele dia suscitarei contra ele tudo quanto tenho falado com respeito à sua casa, e começarei e o cumprirei. E aí lá no versículo 18 diz: então Samuel lhe referiu tudo e nada lhe encobriu. E disse Eli: e o Senhor faça o que bem lhe aprouver. Certo? Então Samuel então ele ouviu a palavra de Deus, ele foi lá e se colocou à disposição. Por quê? Samuel, ele era um jovem que tinha sido dedicado a Deus, e ele morava lá no templo, lá naquele lugar. E foi isso que o Samuel respondeu ao Senhor, certo? Olha, e por esse chamado de Deus ao menino Samuel, percebemos que tudo mostra o amor de Deus. Você poderia ouvir a voz de Deus, Deus também poderia te chamar. Você também poderia ser um escolhido de Deus. Todos nós podemos ser um escolhido de Deus. Afinal, todos nós somos o quê? Especiais para Deus. Vocês são muito amados. Seu pai te ama, sua mãe te ama, Deus te ama, tua família te ama. E a qualquer momento Deus vai te chamar. E você tem que estar preparado. Quem aqui é aventureiro? Levanta a mão. Olha, já está cumprindo a missão, que legal. Desbravador? Não.
só aventureiro agora. Então, quando Deus te chamar, o que você vai lembrar quando ouvir a palavra missão, então? Missão é quando Deus te chama para fazer uma obra e você pode fazer esse trabalho. Olha que legal. Você faz de massinha? Muito bom. Quem gostaria de ser chamado por Deus para cumprir alguma missão na igreja? Levanta a mão. Ok. Agora fica de pé. Muito bem. Levanta as mãos. Baixa as mãos. Levanta as duas agora. Muito bem. Agora baixa. E agora a posição para oração. Vamos orar. Oremos. Querido Deus, maravilhoso Pai, nós te agradecemos por este momento especial, pedimos a tua bênção na vida de cada um dos teus filhos, destas crianças que estão aqui, que elas possam continuar crescendo em graça, em sabedoria e em estatura, conforme diz a tua palavra. Abençoe seus pais para que tenham sabedoria e discernimento, para que eles continuem ensinando seus filhos no caminho correto, Pai. Oramos em nome e por amor de Jesus. Amém. Valeu, tchau, tchau, até a próxima. Tu amas criancinhas e no mundo inteiro há. Diz a todas o Senhor que Ele as quer com muito amor. Bênçãos mil a todas elas, Cristo dá. Bênçãos mil a todas elas, Cristo dá. Esse é o nosso momento especial de oferta, e não só oferta de recursos financeiros, a oferta do nosso coração ao Senhor, que é a oferta mais perfeita. Que você possa, nesse momento, ofertar, certos de que Deus já te abençoou e, por isso, a oferta é um resultado daquilo que você já sentiu no seu coração e, em resposta de gratidão, você oferta. Nós temos diversas maneiras de fazer isso. Uma delas está sendo projetada na tela. Você pode fazer pela a chave Pix da igreja, que é cotia.ap@adventistas.org. E se você fizer dessa maneira, informe a tesouraria, naquele telefone que está na tela, qual é o valor que é destinado à oferta e para que departamento você está direcionando, qual o propósito da sua oferta, para que eles possam direcionar para aquilo que você deseja. Outra forma de fazer é através da chave, nós temos aí o QR Code que vai te reportar ao 7Me, que é um aplicativo que tem o propósito de te facilitar a sua vida para a devolução das ofertas. Lá já está tudo direcionado, você faz de uma forma mais tranquila, já direciona a oferta, não há necessidade de informar a tesouraria caso você opte por fazer a oferta através do 7Me, por aquele QR Code que está sendo projetado na tela. Nós temos também os diáconos, as diaconisas hoje, se não me engano, serão elas que estarão aqui, para que você faça de forma física ali. Tem gente que gosta de fazer dessa maneira, né? E você poderá fazê-lo também desta forma. Nós vamos ver agora o vídeo do Provai e Vede, que sempre fala como, quando nós depositamos a nossa vida nas mãos do Senhor, como que Ele transforma situações difíceis em bênção em nossa vida. Vamos assistir esse vídeo agora. Bênção em meio à aprovação. Meu nome é Cleide, sou membro da Igreja Central de Cotia. Nasci no Paraná e com apenas 1 ano e meio de vida contraí poliomielite. Foi ali que começou uma longa e difícil jornada em busca de tratamento. Cresci entre hospitais, orfanatos e muitas vezes na casa de pessoas desconhecidas. Até os 12 anos tive pouquíssimo contato com minha família. Na verdade, eu não tive infância. Minha vida foi marcada por idas e vindas e por dores que nenhuma criança deveria viver. Mas hoje eu entendo, mesmo ali, no meio da provação, Deus já estava cuidando de mim. Aos 12 anos recebi alta médica. Eu já conseguia andar,
ainda com a ajuda de aparelhos e muletas. Foi quando fui morar com minha mãe. Porém, ela trabalhava à noite em um bar e percebeu que aquele ambiente não era adequado para mim. Foi então que, mesmo em meio à dificuldade, Deus começou a abrir um caminho. Minha mãe entrou em contato com minha tia, que morava em São Paulo, e pouco tempo depois veio a resposta. Eu poderia ir morar com ela. Mesmo assim, naquele período de transição, eu me sentia rejeitada, não amada, como se não tivesse valor. Era uma dor silenciosa, mas foi justamente ali que Deus começou a transformar a minha história. Ao chegar na casa da minha tia, pela primeira vez eu senti algo diferente. Segurança, paz, a sensação de pertencer. Minha tia e sua família eram adventistas, e foi ali que conheci o amor de Deus. Um amor que me acolheu quando me sentia rejeitada. Um amor que me encontrou no meio da minha dor. Com muito carinho, ela sempre me dizia: filha, a tia está sempre orando por você. Deus tem o tempo certo para todas as coisas e Ele fará tudo perfeito na sua vida. Mas, mesmo vivendo em um ambiente de paz, dentro de mim ainda existia uma grande provação. Eu não conseguia perdoar minha mãe. A dor do abandono me consumia. Eu me sentia a pior pessoa do mundo por não conseguir amá-la como mãe. E as lembranças eram dolorosas. Eu fui humilhada, machucada. Chegaram a arrancar meus cabelos simplesmente porque eu não conseguia andar. Fui arrastada de um lugar para outro, sendo apenas uma criança. Era muita dor para um coração tão pequeno. Quando me tornei mãe, essa ferida ficou ainda mais profunda. Eu me perguntava, como alguém pode não amar um filho? E foi ali, no meio dessa provação emocional, que eu comecei a clamar de verdade. Eu chorava, me prostrava no chão e dizia: Deus, me ajuda a perdoar. Eu não consigo sozinha. Foram anos de luta interior. Até que um dia, minha mãe adoeceu. E eu entendi que precisava tomar uma decisão: perdoar ou carregar aquela dor para sempre. Mais uma vez, me coloquei de joelhos diante de Deus e disse: eu não saio daqui sem uma resposta. E então, no meio daquela dor veio a bênção. De forma simples, clara e profunda eu ouvi: eu te tirei de perto dela para te proteger. Naquele momento tudo mudou. Eu entendi que mesmo quando eu achava que estava sendo abandonada, na verdade eu estava sendo protegida. Eu entendi que Deus estava presente em cada detalhe, até naquilo que doía. Aquela provação revelou uma grande bênção. Se eu tivesse permanecido naquele ambiente, talvez minha história fosse outra. Eu era apenas uma criança já exposta a coisas que não deveria viver. E ali Deus me livrou. Naquele dia meu coração foi curado. Eu consegui perdoar minha mãe. Hoje eu vejo claramente, eu sou fruto das orações da minha tia. Cada oração dela foi uma semente que Deus fez florescer na minha vida. Ela sempre dizia que eu teria uma vida feliz, que eu construiria uma família, e hoje eu vivo essa promessa. Por isso, eu deixo uma mensagem para você. Mesmo na provação, Deus está trabalhando. Mesmo na dor, existe uma bênção sendo gerada. Não desista. Não pare de orar. Não perca a fé. Porque o mesmo Deus que me sustentou no meio da minha dor também pode transformar a sua história. Hoje, quando olho para trás, eu não vejo apenas sofrimento. Eu vejo o cuidado de Deus. Eu vejo livramentos, eu vejo propósito. E, acima de tudo, eu vejo que as maiores bênçãos da minha vida nasceram justamente no meio das minhas maiores provações. Agora chegou a hora de adorarmos juntos através dos dízimos e ofertas.
Obrigada, Jesus. alimentas, Obrigada, o Pai. abraço acolhedor, por tudo que és, darei meu louvor. Amém. Oremos. Paizinho de amor, obrigada por cuidar de nós com tanto carinho. Obrigada por mostrar propósito em nossa vida. Nós queremos nos entregar a Ti, porque sabemos que tudo que depositamos na salva, ou aquilo que fizemos através de transferência bancária, já é do Senhor. Mas o coração, o Senhor deu a nós o direito de entregarmos, porque o Senhor nos deu o direito de escolhermos o que fazemos com a nossa vida. Essa vida que é um presente do Senhor. E nós queremos devolver a Ti, entregar ao Senhor como oferta de gratidão por tudo que o Senhor já fez por nós. Esteja, Senhor, com cada pessoa que trouxe valor monetário, mas também com aqueles que decidiram entregar o coração a Ti. Que o Senhor possa curar as feridas, que o Senhor possa transformar cada situação adversa que o pecado colocou nesse mundo em bênçãos para trazer as pessoas para mais perto do Senhor. Essas bênçãos nós pedimos humildemente, em nome de Jesus. Amém. Olá, seja bem-vindo a mais um Momento Vida e Saúde. Eu sou o Dr. César Vasconcelos, médico psiquiatra. Hoje vamos entender como não atrofiar a nossa mente. Sua mente é lesada ao gastar muito tempo em redes sociais, computador, celular e videogame. Poderosas mídias querem pensar por você. Basta ligar e está tudo preparado para o consumo. Mas você sabe qual é a ideologia do conteúdo? O maior desafio para a preservação da saúde mental não é ser enganado por mentiras ideológicas, não científicas e claramente danosas, ainda que aplaudidas pelo grande público, mas é ser enganado por verdades misturadas com mentiras, e isso existe em abundância em produções literárias, cinematográficas, grupos ideológicos. Evite bebidas alcoólicas, coma alimentos naturais, beba água pura ao longo do dia, pratique atividade física ao ar livre com frequência, respire ar puro, se exponha à luz do sol sem exagero, use com moderação o que é saudável, durma entre 7 a 9 horas por dia, cada noite em ambiente ventilado, escuro e sem barulho de preferência. Filtre os conteúdos que você assiste na mídia, leia algo proveitoso, assista vídeos educativos de bom conteúdo. Se ofereça para algum trabalho voluntário que alivie o sofrimento das pessoas. Aprenda a lidar com a angústia sem querer fugir dela com substâncias, com sexo, comida, compras, jogos, corrupção. Separe um momento cada dia para oração e meditação a sós com Deus. Quer preservar seu cérebro e, portanto, a sua mente? Participe do Clube Vida e Saúde. Procure o líder do Departamento de Saúde da sua igreja e saiba como participar. E, de segunda a sexta-feira, às 16h, assista ao programa Vida e Saúde na TV Novo Tempo. Até o próximo Momento, Vida e Saúde. Será que foi? Foi, agora sim. Bom, feliz sábado, igreja, nesse dia especial, maravilhoso, um dia de possibilidades, não é mesmo? Exatamente. Né, Felipe? Sim. Vocês viram que os anúncios hoje estão diferentes, né? E a gente vai começar falando sobre o evangelismo feminino.
do Ministério da Mulher. Certo. A pregadora é a Jaqueline Alves. Vai ser domingo, quarta, quinta, sexta e se finalizará no sábado. Então, domingo, dia 24, quarta, dia 27, quinta, dia 28, sexta-feira, dia 29 e se finalizará no sábado, dia 30. Isso mesmo, É um então. convite especial, então toda a igreja está convidada. Ótimo. Então, como vocês ouviram aí, dia de evangelismo feminino e começa amanhã. Então, tá friozinho, mas bora aquecer os nossos corações para que a gente possa o quê? Melhorar a nossa performance para falar de Jesus, né? E seguindo aqui, também temos o encontro de casais, né? Que vai ser no dia 31 de maio. Não queria dizer não, mas é um dia muito especial, meu aniversário, assim, sabe? E nesse dia, né, a gente vai ter, a partir das 9 horas, aqui na nossa igreja, então, Amor em Ação. E o próximo? Prosseguindo, domingo especial de louvor e adoração, também no dia 31 de maio, bem no último dia, que teremos um culto especial musical que vai tocar o seu coração. A gente vai receber o grupo Elos Vocal, trazendo uma mensagem poderosa, através da música, exaltando o nome de Deus e renovando a nossa fé, do Ministério do Louvor. Então, vocês viram aí que domingão começa com o encontro de casais e termina com um culto especial de louvor, né? E também, o próximo aí, os casais aniversariantes de maio, enviar foto para a Adriana, né? E o Wagner, os telefones estão ali, e basta você que faz aniversário de casamento em maio enviar, tá bom? Agora, prosseguindo, a campanha de doação de sangue do Ministério Jovem. Será no dia 6 de junho, aqui mesmo na igreja, das 9 da manhã até as 4 da tarde. Você pode se inscrever gratuitamente no site ou até mesmo escaneando o QR Code que está bem aqui. Então, aproveita, pega o seu celular e escaneia aí. É isso mesmo, já pegaram o celular, já fizeram a inscrição, aproveita o QR Code. E, por último, e não menos importante, esse frio, né, pede também para a gente se mexer um pouquinho. Então, a gente está tendo, todos os domingos aqui na nossa igreja, um tempo para exercício físico. Começa às 7h30 da manhã, vai até às 8h30, com os exercícios, e depois, o tempo ajudando também, né, uma caminhadinha aí para aquecer e voltar para casa com o corpo alinhado com o espírito e com a mente, né? Porque, afinal de contas, saúde, muitas vezes a gente só dá atenção, às vezes, o lado espiritual, esquece do corpo. Então, vamos colocar o corpo para se mexer também, tá bom? Esses foram os anúncios. Muito obrigada e um feliz sábado. E você pode seguir no Instagram, no YouTube, também tem o WhatsApp da igreja e também no Facebook. Obrigada. Bom dia, igreja. Pedir a atenção de vocês um minutinho, que a secretária da igreja, a irmã Áurea, vai ler a ata da última comissão ordinária da nossa igreja para apreciação da Assembleia. Bom dia, feliz sábado. Nós temos 3 cartas de transferências a enviar, então leremos todas e depois, no final, nós votamos. A nossa primeira transferência é para o Tijuco Preto, a nossa irmã Uda Lopes da Silva. A próxima é para o Jardim Silviania, em Carapicuíba, é a Suelen Teles da Rocha.
E a próxima é para Bom Jesus, no Piauí, do Daniel Abram Barreto Reis. Há um apoio. A nossa igreja é grande, muita chega, muita gente sai por motivos familiares, escola, família. Que o Papai do Céu abençoe esses irmãos que estão indo para honrar o nosso Deus em outra igreja. O nosso próximo assunto foi sugerido uma alteração no nome da rua da nossa igreja. Deixa eu explicar. No ano passado, quando a gente estava em reforma, já haviam sido sugerido por que a gente não coloca algo mais pessoal, uma singela homenagem para alguém. Mas a gente estava focado na construção, na reforma, então a gente achou melhor deixar para esse ano. Então foi sugerido o nome do irmão Mário Silva. Eu não sei quem teve já a oportunidade de conhecê-lo, ele foi um dos pioneiros da nossa igreja. Faleceu em 2001, aos 81 anos de idade. Ele e a irmã Guilmar, esposa também falecida, tiveram 3 filhos, o Marinho, a Noemi e a Silmara. Antes de começar esse processo, a gente entrou em contato com eles, se a gente poderia ir para frente. Eles ficaram muito honrados. É longo, primeiro passa pela comissão, depois para a Assembleia e depois junto com a Prefeitura. É uma rua pequenina, aqui é a Rua Safira, então acho que consultamos muitas pessoas antes e todos acharam super interessante. Porcão, esse é o irmão Mário, e tivemos muitos pioneiros, mas só podia ser um, né? Ele foi o primeiro ancião da nossa igreja, uma pessoa muito querida, e eu tive o privilégio de conhecê-lo, tá bom? Há um apoio para que nós... a última etapa e mais longa é junto com o Poder Legislativo da cidade, com a Câmara Municipal, para fazer esse tipo de aprovação. Tá bom? Há um apoio para que façamos isso? Por gentileza, os irmãos batizados que estão de acordo, se manifestem levantando a mão direita. Amém. O mais importante, e deixar muito claro, não é o irmão Mário que está sendo homenageado, mesmo porque ele descansa no Senhor já, mas é um símbolo de personalizarmos a nossa igreja, a rua da nossa igreja, tá bom? Um maravilhoso sábado para todos nós, Deus abençoe. Encontrei montanhas que antes nunca enfrentei, por isso estou clamando a Deus. Já faz algum tempo, mas por favor ouve a minha voz. De ti preciso como nunca precisei. Às vezes é preciso uma montanha, às vezes um mar agitado, às vezes é preciso um deserto pra me manter ao teu lado. Teu amor é muito mais forte do que qualquer luta que eu enfrente.
vezes é preciso uma montanha pra confiar e crer em ti. Perdoa-me, Jesus, pensei que poderia controlar o que quer que a vida trouxesse a mim, mas devo admitir que isso só me fez chorar. Eu te preciso e nunca vou me envergonhar. Às vezes é preciso uma montanha, às vezes um mar agitado, às vezes é preciso um deserto pra me manter ao teu lado. Teu amor é muito mais forte do que qualquer luta que eu enfrente. Às vezes é preciso uma montanha pra confiar e crer em ti. Às vezes é preciso uma montanha pra confiar e crer em ti. Bom dia, som, está todo mundo me ouvindo? É muito bom estar aqui nessa manhã fria, chuvosa, desse mês tão lindo de maio, tanta gente que faz aniversário nesse mês, lá também tem gente que faz aniversário esse mês. É muito bom estar aqui. Eu gostaria que você fechasse seus olhos nesse momento, para a gente pedir a Deus para estar conosco. Oremos. Querido e bom Deus, que o seu Santo Espírito esteja neste lugar, que o Senhor nos habilite a estarmos prontos a ouvirmos a Tua palavra, é o que pedimos por Jesus, amém. Bem, eu pedi para o pessoal me ajudar com um pequeno vídeo para falar um pouquinho sobre o MAP. Eu acho que muita gente aqui já conhece o MAP, né? O Ministério Adventista das Possibilidades. A gente fez um videozinho bem rápido para a gente retomar um pouquinho o MAP. Vamos lá? Vamos mergulhar no Ministério Adventista das Possibilidades, o MAP. A ideia? Uma igreja para todo mundo. A base de tudo é essa, enxergar como Deus enxerga, olhando direto para o coração. A crença é que em cada um existe um potencial incrível, que a graça de Deus pode transformar. O MAP, na prática, é um movimento para que a igreja seja um lugar de acolhimento e amor para geral. E a grande virada de chave é esta: o foco sai da deficiência e vai para a possibilidade. Para garantir que ninguém fique de fora, o Ministério atua em 7 áreas bem específicas. Vamos ver? Primeiro, o Ministério dos Surdos. A missão é levar a mensagem do Evangelho em Libras, quebrando barreiras. Depois, o trabalho com cegos e pessoas com baixa visão, garantindo participação e comunhão. Para a deficiência física, o trabalho é derrubar barreiras e valorizar os dons de cada um. A área da saúde mental também é abraçada, oferecendo esperança e apoio às famílias. O cuidado também se estende a órfãos e crianças vulneráveis, abrindo portas e mostrando esperança. Para quem está de luto, o Ministério oferece o conforto da esperança no reencontro. E olha que importante, um cuidado especial com os cuidadores. Quem cuida também precisa ser cuidado. Mas aí vem a dúvida: precisa já ter pessoas com deficiência na igreja para começar? A resposta é não.
O ponto principal é a igreja se preparar primeiro para receber todo mundo bem. E para isso, existe uma estratégia bem simples, com só 3 passos. Olha só. O primeiro passo é a conscientização, ou seja, educar os membros e entender as diferentes necessidades. O segundo é a aceitação. Isso significa aprender com a comunidade para poder servir melhor. E por último, a ação. Botar a mão na massa, adaptar espaços e criar um ambiente inclusivo de verdade. E isso tudo nos leva a uma reflexão importante que fica para cada um de nós, né? Porque no fim, o grande objetivo é criar uma comunidade onde todo mundo se sinta em casa. A mensagem é clara. Cada pessoa é preciosa. Juntos, é possível construir uma igreja de infinitas possibilidades. É isso aí. A nossa igreja, a cada dia, vai se adaptando, vai melhorando, vai entendendo como funcionam as pessoas que não necessariamente sejam iguais a nós. Como bem disse Nequinha, todos somos diferentes, não é verdade? Então, vamos lá. Eu vou começar com uma palavrinha em hebraico, como professora que sou. As áreas do MAP, a gente já falou, agora, esse é o último, que são as referências, ou que eu vou utilizar também, vou deixar aí para vocês. Mas a palavrinha que aparece aí, o primeiro slide, vamos lá? Pessoal do som, está ao contrário. Ok, vamos lá. Midbar, essa palavra. Alguém já esteve nesse lugar? Midbar é uma palavra em hebraico. Só que ela indica um lugar. E esse lugar é bem difícil passar. Eu diria para você que eu já passei várias vezes da minha vida por este lugar. E continuo passando, de verdade. Nesse mundo de pecados, nesse mundo difícil, muitas vezes, com algumas situações, eu continuo passando por esse lugar. Mas o importante é como nós passamos por esse lugar. O próximo slide, por favor, ele vai me dar a definição, isso está no Michaelis, no dicionário online. Midbar, bioma caracterizado pela limitada diversidade de flora e fauna, sem flores, sem animais. Baixo índice pluviométrico, o que significa isso? Sem chuva, pouca chuva. Carência absoluta de algo, solidão. Então, essa é a definição física de Midbar, ou deserto. Você já passou por um deserto na sua vida? Você passa por um deserto na sua vida? Todo dia, quando você levanta? Quando você tem que levantar na chuva, como disse Raabe, para trabalhar na chuva, eu tenho 2 dias que eu saio 5:50 da manhã, com este frio, acho que tanta gente aí sai cedo de casa como eu, às vezes. Essa palavrinha, esse lugar, esse lugar, na verdade, no planeta Terra, eu trouxe 10 curiosidades bem rápidas, agora falando do deserto físico. Vamos lá, o que vocês conhecem sobre deserto? É bem rápido. Qual o maior deserto do mundo? Erraram. É a Antártida. É a Antártida. Eu não disse que é a falta de fauna e flora. Eu não disse que é baixo índice pluviométrico. Ah, tem água, Simone. Tem água, mas essa água é dura, não dá para beber. Então, se você for procurar, te convido a procurar, é a Antártida. Segunda curiosidade, é possível nevar no deserto? Sim ou não? Sim. Quando nevou? No Saara, em 1979. Foram segundos, já estava tudo seco novamente, mas sim, choveu. Terceira curiosidade, grãos de areia do Saara podem chegar na floresta amazônica? Sim, chegam e servem como fertilizantes, ok? Quarto, quantas partes do planeta são regiões desérticas? Chuta, um número. 1/3 da superfície terrestre do planeta é feito de região desértica. Gente, é muita coisa. É muita coisa. É que nós não temos essa realidade aqui, mas é muita coisa. 5. Qual é o lugar mais seco do mundo? O Atacama, no Chile. O Atacama, no Chile. Em alguns pontos, sem chuvas há décadas. 6.
O deserto do Saara tem o tamanho de qual país? Saara, agora a gente está falando em extensão, ok? Saara. Que quando vem deserto é Saara na nossa cabeça. Chuta, um país que quase equivale aos Estados Unidos da América. Ele é pouco menor que os Estados Unidos. Olha o tamanho disso. 7. Como era a península gelada chamada Alasca. Alasca, gelado, ok? Como era, por favor? Já foi um deserto de areia. Já foi, com dunas de mais de 45 metros de altura. 8. Qual é o lugar mais quente do mundo? Qual é o lugar mais quente? É um deserto, tá certo. Bora lá? É o deserto de Lut, no Irã. A NASA chegou a detectar 70 graus Celsius no solo. A gente está falando de temperatura de superfície, ok? Você frita um ovo e queima ele fácil, rapidinho. 9. Quanto da terra arável, que a gente pode plantar e colher, a gente perde a cada ano no mundo? Isso é um problema. Um tamanho de um estado nosso, quase. Metade desse estado, vai. Metade do estado de São Paulo, a gente perde por ano de terra arável. Ou seja, esquece, virou deserto. É muita coisa. E a última curiosidade, o que a desertificação faz por ano? Segundo a ONU, ela atinge 1 bilhão de pessoas a sua subsistência em mais de 110 países. Poxa, Simone, nós somos 8,3 bilhões de pessoas hoje no planeta Terra. A cada ano, 1 bilhão é atingido pela desertificação. É muito. Mas a gente não vive essa realidade física, ok? Mas vamos lá. E o deserto apresentado na Bíblia? O deserto na Bíblia, ele aparece aproximadamente 370 vezes. É bastante coisa. Por quê? Principalmente devido às condições geográficas e culturais da Palestina, que é um lugar quente, ok? Simboliza um lugar de provação, de dependência de Deus, de intimidade com Deus. É um ambiente de transição. Não é um lugar que a gente consiga viver, sobreviver, mas é um lugar que necessariamente a gente precisa passar por ele. O próximo diz um pouquinho, e eu vou convidá-los a quem quiser abrir a sua Bíblia. O povo de Israel passou pelo deserto, sim ou não? O que eles tinham que aprender? A depender de Deus. Eles tinham que ser moldados por um motivo. E foi ali também que o maná foi enviado do céu. Está lá em Êxodo. Toda a comunidade de Israel partiu de Elim e chegou ao deserto de Sim, que fica entre Elim e o Sinai. O povo começou a libertação saindo por um deserto. É um lugar para ouvir, o próximo slide, a voz de Deus. Quem ouviu a voz de Deus? Elias. Elias fugindo de Jezebel, em Berseba de Judá, aí o verso está dizendo, ele teve medo e fugiu para salvar a sua vida. Deixou o seu servo e entrou no deserto, caminhando um dia. Elias fugiu após ser ameaçado. O deserto dele representa um momento da fragilidade humana e, ao mesmo tempo, de restauração física e espiritual, feita por Deus. Ele foi sustentado por aves, alguém lembra dessa história? Ele foi sustentado por um anjo, mas ele estava no deserto. O próximo slide
Gente, eu vou indo rápido, mas, por favor, se eu estiver muito rápida, é que eu sou acelerada. Meu TDAH não deixa, assim, eu ser muito calminha, certo? Mas estão todas as referências ali também, para depois em casa, de tarde, nesse tempinho frio, se você quiser chegar e aí dar uma olhada nessas referências, eu vou disponibilizar para vocês também. Então, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Jesus foi tentado nesse lugar, indicando um lugar de confronto espiritual. Jesus, naquele momento, mostrou para a gente que o deserto não é o fim. O deserto é um caminho necessário para a promessa de Deus. Isso não é maravilhoso? Nesse momento que você está tão fragilizado, ele nos induz, nos conduz à promessa. Simboliza o lugar do essencial. Opa! É fácil passar pelo deserto? Não, é muito difícil. É apenas um caminho que a gente é convidado a passar pela vida. Agora pensemos num lugar quente, inóspito. O que você pensou? Um lugar quente. Fala para mim um lugar quente que no seu imaginário tem algum lugar que é quente. Pode ser, pode ser. Segundo o Dr. Rodrigo Silva, todo mundo conhece aqui o arqueólogo Rodrigo Silva, sou fã de carteirinha. Dr. Rodrigo Silva diz que pela herança grega, principalmente de Platão, quando falamos do inferno, nos vem à cabeça um subsolo, ok? Pensamos num lugar quente e passamos a descer. E vários artistas representaram, desta forma, o inferno. Dante Alighieri, está aí a Divina Comédia, ou Sandro Botticelli, tem uma pintura dele ali. A parte de baixo é quente, é difícil ficar, é difícil estar. No Antigo Testamento, nós temos o dia do Yom Kippur, ou o dia da expiação, onde 2 bodes eram separados pelos sacerdotes. Um seria sacrificado e o outro seria mandado para onde? O deserto, para Azazel, que era o nome de um demônio. Na Bíblia, o topo do monte é sempre o lugar da presença de Deus. Disse o Senhor a Moisés. Isso está lá em Êxodo 24. Suba a mim, ao monte, e fique aqui, e lhe darei as tábuas de pedra com a lei e os mandamentos. O deserto e o vale são os opostos do monte. Ali é o lugar de provação, onde o demônio habita, onde temos medo. Por isso, os 2 cenários se misturam muitas vezes. Em hebraico, deserto ou midbar é o lugar da palavra. Opa, ponto-chave. Midbar é o lugar da palavra. Que palavra? De Deus. Deserto é um lugar silencioso o bastante para você ouvir a voz de Deus. Inóspito o bastante para você mostrar a Deus que você precisa dele. E quando mais precisamos de Deus? Aí entra um versinho de Tiago. Considerem motivo de grande alegria, aí eu diria para você, é difícil. O fato de passarem por diversas provações, alegria por passar por provações, ok? Pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros, íntegros, sem que falte a você coisa alguma. Ninguém gosta de passar por provações. Elas chegam sem avisar, nos apertam, nos fazem chorar, doem e muitas vezes nos fazem questionar. Mas Deus, por que eu tenho que passar por este lugar? Por que eu tenho que passar por isso?
Costumamos ver as provações como experiências negativas e tendemos a evitá-las, obviamente. No entanto, Tiago nos encoraja a enfrentar todas as nossas provações ou as nossas passagens pelo deserto com alegria. Somos incentivados a considerar motivo de grande alegria, não porque encontremos prazer na dor, sofrimento ou tristeza que acompanham estas provações, mas porque reconhecemos o crescimento que elas podem trazer à nossa vida espiritual. A palavra de Deus nos ensina algo extremamente poderoso. Existem bênçãos escondidas dentro das provações. A provação revela o que está escondido. Assim como, exemplos, o ouro é purificado no fogo. O ferro é moldado no calor. O barro é moldado nas mãos do oleiro. O diamante é lapidado sob pressão. Nós também somos moldados nas provações. A provação da vossa fé, de novo Tiago, produz perseverança. A bênção aqui é crescimento espiritual, e essa bênção vai produzir crescimento. Veja lá em Romanos 5, 3 e 4. A sequência é clara. Também nos gloriamos nas provações, porque sabemos que a provação produz perseverança. Perseverança, experiência. Experiência, esperança. Veja bem, ter esperança em meio às intempéries, em meio às provações da vida. Deus usa a dor para nos amadurecer. Não é só a idade que nos faz amadurecer. Sou grata a Deus por isso. Mas a provação sempre vai esconder uma bênção. Veja lá em Gênesis, já estamos lá, por favor? Esconde uma bênção. Em Gênesis, olha esse verso. Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem para que fosse preservada a vida de muitos. Você se lembra dessa história? Ele foi traído, vendido, preso injustamente. Primeiro que ele foi vendido, né? Quem foi? José. E o final dessa história? Exato, ele salvou o seu povo. Fácil passar por isso? Não, não. Aliás, pode passar, foi no deserto que Davi escreveu vários salmos. A dor de Davi virou adoração. Mas antes de grandes conquistas, olha essa experiência de Davi. Davi está lá em 1 Samuel 17, 34. Davi, entretanto, disse a Saul: teu servo toma conta das ovelhas de seu pai. Quando aparece um leão ou um urso e leva uma ovelha do rebanho, eu vou atrás dele. Atinjo com golpes e livro a ovelha da sua boca. Gente, Davi, antes de enfrentar Golias, teve que enfrentar um leão e um urso. Olha o caminho pelo qual Davi teve que passar. Pense na vida, agora, eu acredito que seja o verso mais glorioso. Pense na vida de Jó. Alguém recebeu um adesivo? Ou para colar na Bíblia, ou para colar num lugar, na capa assim, por trás do celular. Alguém recebeu um adesivinho? Alguém não recebeu esse adesivinho? Ah, tem lá gente que não recebeu o adesivo. Cadê minhas companheiras aí? Olha lá, o Baia também, obrigada. Gente, muita gente do MAP aqui hoje, hein? Max, aqui. Olhe esta experiência. Gente, tem alguém lá em cima que não recebeu o adesivo? E quer o adesivo? Ixi, Baia, vou fazer você andar, tá? Tem gente lá que não recebeu o adesivinho. Tem um adesivo aí, grandão, para eu... Tem um aí? Obrigada.
esse grande adesivo é para você colar em algum lugar que te lembre sobre essa passagem. A vida de Jó foi fácil? Não. Mesmo após suportar provações devastadoras, ele testemunhou. Eu te conhecia só de ouvir. A gente às vezes faz isso. A gente ouve de Deus. Mas agora os meus olhos te podem ver. Não é simples assim. Que transformação. Ver Deus em meio a tamanha dificuldade. Na dificuldade nós buscamos mais a Deus, oramos mais a Deus, ouvimos mais a sua voz. Tem intimidade com Deus que só nasce no deserto. Para Ellen White, não é só passar pela prova, e sim como você reage a ela. Nas provações, a fé é testada. Veja lá o próximo slide, sem fé, verso muito conhecido, sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe, que recompensa aqueles que o buscam. As provações da vida frequentemente rearranjam as nossas prioridades. À medida que o grande médico cura as nossas feridas, aprendemos como fazer os primeiros socorros a outros que estão machucados. Por que estas caixas estão aqui? Você pense numa representação de como cada uma destas caixas se enquadram alguém, ou você mesmo, ou alguém que você conhece. Você conhece alguém que está passando por um luto? Alguém que cuida de alguém? Você cuida da sua casa, da sua família, do seu cachorro, do seu filho, do seu trabalho. Você cuida de alguém. Você pode não ser uma mãe atípica como eu, mas você cuida de alguém. Você pode conhecer um vizinho que tem baixa visão, que precisa de uma Bíblia maior, ou que nem tem essa Bíblia, de um órfão ou em situação de vulnerabilidade. Você pode ter uma pessoa que precisa ter aquelas marcações, sabe, na escada? A gente não conseguiu colocar aqui, mas a nossa escada tem, para baixa visão. A gente pode ter alguém que diga assim com as mãos. Você pode conhecer alguém que precisa dos primeiros socorros. E a gente tem que estar preparado para dar esses primeiros socorros. Mas eu só posso oferecer os primeiros socorros se eu souber como atender às necessidades das pessoas. Aí que está o grande ponto da nossa igreja. Nós temos que ter esse preparo, não só espiritual. Físico, acessibilidade, dia 21 de maio foi o Dia Mundial da Acessibilidade. Nós estamos caminhando, pouco a pouco. Está aqui meu primeiro ancião, que eu fico, nós vamos fazer isso, nós vamos fazer aquilo. Vamos. O próximo ponto que eu quero falar é sobre esta flor. Ela até caiu. Eu falei, Senhor, não me deixa cair essas outras duas, porque não é época dela. Eu enchi tanto, eu enchi a Neuza, eu enchi a Dilza, minha cunhada, meu Moisés Silva, um monte de gente para ir atrás dessa flor. Alguém conhece essa flor? Aquela tá linda. Que flor é essa? A rosa do deserto. Por que essa rosa? Em meio às intempéries, em meio às provações, ela consegue se manter viva. Que nós possamos, ela sobrevive, entende? Ela sobrevive a caminhos, a lugares muito difíceis de passar. Essa flor representa, e ela está aí no seu pequeno adesivo, ela está aí, ela representa um pouco daquilo que nós teríamos que ter, essa resiliência. E mesmo em meio às dificuldades, está lá a florzinha,
que você seja um ponto, que você seja uma flor representada para alguém. Eu gostaria que você pensasse, agora só para finalizar, olha que eu falo rápido, né? Só para finalizar, eu gostaria que você pensasse em uma história muito conhecida, mas é uma história que me toca muito, falando sobre ver a presença de Jesus. Você conhece a história de Emaús? Está lá em Lucas 24, 13. Está lá em Lucas 24, 13. O que nos conta esta história? O que essa história nos faz pensar sobre qual é a nossa dificuldade? Os 2 discípulos, só relembrando rapidamente, os 2 discípulos caminhavam e do que eles estavam falando? Sobre o que havia acontecido em Jerusalém. E o que havia acontecido por aqueles dias? Jesus foi crucificado. E já era o 3º dia e nada havia acontecido. E de repente chega um estrangeiro e começa a caminhar com eles. E aí, o que acontece? Os 2 discípulos, um é Cleopas, reconheceu essa presença? Não. Eles só foram reconhecer essa presença depois, quando lá chamaram esse forasteiro para entrar, e quando ele dividiu o pão, e aí reconheceram quem era ele. A minha pergunta é, quando você está caminhando pelo deserto, sozinho, você reconhece que tem alguém perto de você? Esse alguém está sempre pronto a estar conosco. Ainda que Emaús não seja literalmente um deserto, representa a tristeza que sentimos em momentos de provação, que muitas vezes enchem o nosso coração de dor e não nos permitem enxergar aquele que caminha conosco. Quando nós falamos em caminhar, em ter a presença de Jesus na nossa vida, nós precisamos sempre nos lembrar que pessoas que podem estar muito, muito próximas de nós, dentro destas caixas ou não, podem estar precisando caminhar com alguém que seja uma flor no caminho. Que nós possamos ser estas pessoas que acolhem, mas que antes de acolher, que nós possamos sentir a presença daquele que caminha conosco. Que o Espírito Santo nos ajude a passarmos pelo deserto, sim, e ainda sermos como esta flor, em meio às intempéries, e que os nossos olhos nunca deixem de ver aquele que caminha conosco, mesmo nos momentos mais difíceis, e nos habilite a sermos luz, a sermos como essa flor no caminho de alguém. Que o Senhor te abençoe, que Ele nos abençoe, é o meu pedido, por Jesus. Amém. Vamos cantar de pé, igreja. Eu não vi o mar se abrir, eu não vi o coxo andar, também não vi gigante cair, mas escolhi confiar. Eu não vi Jesus ressuscitar, também não vi o pão multiplicar, mas pela fé que o justo viverá. Muitos duvidam e zombam de mim, teu Deus não existe, não vai te ouvir, mas isso não vai me abalar. Pois
Pois a fé não consiste no que posso ver, mas crer que o impossível vai acontecer. Me ajude a crer, Jesus. Me ajude a crer. Só a igreja. E se o mar não abrir e o faraó me alcançar, eu não vou desistir. Que difícil. Não vou duvidar. E se o gigante não cair, se a fornalha me queimar, mesmo que eu morra aqui, sei que amanhã vou acordar. Nos ajude, Jesus. É muito difícil confiar. Fácil cantar, que difícil. Mas continue cantando, tá lindo e é pra Deus. Ele nos ajude. Eu não vi o mar se abrir, eu não vi o coxo andar, também não vi gigante cair, mas escolhi confiar. Eu não vi Jesus ressuscitar, também não vi o pão multiplicar, mas pela fé que o justo viverá. Muitos duvidam e zombam de mim, teu Deus não existe, não vai te ouvir, mas isso não vai me abalar, pois a fé não consiste no que posso ver, mas crer que o impossível vai acontecer. Bem-aventurado quem crê sem ver. E se o mar não abrir e o faraó me alcançar, eu não vou desistir, não vou duvidar. E se o gigante não cair, se a fornalha me queimar, mesmo que eu morra aqui, sei que amanhã vou acordar. Vem me ajudar a confiar. Eu não consigo, Senhor. Prometo em mim do Senhor. Não aguento mais confiar em mim. E se a doença não curar, e o emprego não vingar, e o filho não voltar, Ajuda-nos, meu Deus, a nossa falta de fé. mesmo se meu barco naufragar, mesmo se minha empresa afundar, Mesmo que eu morra aqui, mesmo que eu morra aqui, sei que amanhã vou acordar. E se o mar não abrir e o faraó me alcançar, eu não vou desistir, não vou duvidar. E se o gigante não cair, se a fornalha me queimar, mesmo que eu morra aqui, sei que amanhã vou Amém. Eu não sei em que deserto você está, se você já passou, se você ainda está nele. Um dos momentos mais difíceis da minha vida foi chegar na porta da APAI de Cotia, com um pequeno cesto na minha mão, e eu descer daquele carro. E eu falei: Deus, o Senhor me trouxe aqui. Eu abaixei a minha cabeça e
dentro daquele carro eu chorei. Mas não por muito tempo. Porque ele falou para mim, desce. Desce porque o que hoje eu te fiz é para você mostrar para outras pessoas que tamanho amor talvez você não encontre na face da terra a não ser o meu. Então, hoje o MAP está aqui por mim representado, não é por um pequeno motivo. Acho que tantas mães atípicas como eu que nós temos aqui sabem do que eu estou falando. Mas a sua dificuldade pode ser outra, pode ser em algum outro sentido. E eu oro por vocês. Para que a minha igreja, para que pessoas da minha igreja sintam esse Deus que caminha ao nosso lado, que me tirou daquele carro naquele dia, que Ele possa estar aí ao seu lado, não sei a tua dificuldade, mas que você sinta a presença dEle. Abaixa a sua fronte e vamos orar. Querido e bom Deus, aqui estamos nessa comunidade entre irmãos para louvar e santificar o Teu santo e bom nome. Que nós possamos, Senhor, ser luz, ser flor no deserto para o caminho de muita gente. E que nós possamos, Senhor, nos habilite a estarmos preparados para fazer os primeiros socorros a tantas pessoas que necessitam da Tua ajuda. Perdoa-nos, Senhor, tem misericórdia de nós e transforma-nos para sermos pessoas dignas de ser chamados de Teus filhos. É o que pedimos e agradecemos no santo e bom nome de Jesus. Amém. E se o mar não abrir e o faraó me alcançar, eu não vou desistir, não vou duvidar. E se o gigante não cair, se a fornalha me queimar, mesmo que eu morra aqui, sei que amanhã Gente, ficaria aqui o resto do dia, viu, Simone? Que gostoso ouvir da transformação que Deus opera em nossa vida. Porque não são palavras vazias, mas são palavras cheias de significado por uma vida que foi transformada, porque Deus agiu ali. Mas a bênção não acabou aqui. Nós tivemos aqui momentos muito agradáveis, bênção muito grande já até aqui, mas nós teremos logo mais a Escola Sabatina e eu convido você que está aqui a permanecer conosco. Temos as classes infantis no lado externo desse templo, temos também o salão de jovens, adolescentes, pré-adolescentes lá embaixo. Você é nosso convidado a permanecer aqui. Lembrando que essa porta lateral aqui, ela é uma porta de emergência, ou seja, não é para trânsito. Então, faça a sua saída pelas portas laterais de vidro e aqueles que necessitam podem se deslocar em reverência, mas aqueles que não têm essa necessidade, permaneça aqui conosco. Logo mais nós teremos o início da Escola Sabatina. Que Deus abençoe a sua Escola Sabatina, o seu momento aqui com Deus.